Oi para todo mundo. Nossa, estão no céu ainda. Oi. Ai, ai, que delícia, né, gente? Coisa boa. A pastora Ju tá viajando, só para avisar. E estou aqui. Ai, 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 com todo o temor no meu coração, para compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração. As meninas do Em Casa lembram daquele dia? Pois é, essa é a palavra. Eu fui orar, né, buscando ao Senhor, perguntando sobre o que Ele queria que eu falasse, se era sobre algo que Ele já tinha me falado, ou se era algo novo, Então Ele me direcionou a algo que Ele já tinha me falado. E queria fazer umas perguntas para você. Em algum momento da sua vida, agora ou no passado, você já se sentiu assim meio perdido diante de alguma situação? Tipo, não sei o que fazer, não sei o que está acontecendo, meio confuso talvez, sobre que decisão tomar, ou sobre como agir com certas pessoas, que atitude tomar. Ou talvez, de repente você perceba que te falta sabedoria muitas vezes e você age, você nem chega diante da situação e você pensa o que fazer. Você simplesmente agiu e lá na frente você vai ver que fez cagada. Lá na frente você vai ver que, fiz besteira, não devia ter feito isso, não devia ter agido assim. Eu já, várias vezes. Se você também é assim, que nem eu, então preste atenção, Deus quer falar com você hoje. Queria ler um texto que é Salmo 32, 8 e 9. A gente vai ler vários textos hoje, mas esse é o principal. Diz assim, ó: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Então, tá aí a resposta, né? Tá aí uma resposta tão simples, parece. Deus falando assim, diante de cada situação, diante das circunstâncias que a gente não sabe o que fazer, ou não tem capacidade de agir de forma diferente daquilo que a gente age. Diante de tudo isso, Deus fala assim: eu quero instruir você, eu quero te dar conselho, eu quero que você saiba o que fazer, eu quero te dar sabedoria, eu quero te ensinar. E eu acho tão lindo, porque no final, né, dessa parte A, ele fala assim: eu cuidarei de você. O objetivo disso é porque Deus, ele ama tanto a gente, que ele quer cuidar da gente. Ele não quer que a gente fique assim. Ele não quer que a gente fique perdido, que a gente não saiba como agir, ou que a gente haja por impulso e depois colha consequências de decisões erradas, de atitudes erradas. Então, é porque ele nos ama, porque ele quer cuidar da gente. E eu fiquei pensando, tá, Deus, mas como você quer fazer isso? Como você vai me ensinar? Como você vai me aconselhar? Como você vai falar comigo? Como que você vai cuidar de mim? Como que é isso? E é muito engraçado que quando Deus, ele se revela pra gente, muitas vezes ele se revela, ele usa a palavra para mostrar como ele não é, como ele não faz, ou talvez o que ele não quer. Teve até, faz umas 2 semanas atrás, que eu estava lendo a Bíblia assim, e eu falei: Jesus, como é que eu vou conhecer você através dessa parte? Era um capítulo lá. E Jesus começou a se revelar o oposto daquilo. E é exatamente isso que ele começou a fazer também nesse texto para mim. Primeiro eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o cavalo. O título dessa mensagem é Cavalo ou Filho? Já vão imaginando. Como que é o cavalo? Como que é quando o cavalo está andando num caminho? Ele tem
homem em cima dele, vamos chamar de o dono dele, né? Sei lá, o cavaleiro. O dono dele está em cima dele e ele vai pelo caminho. E uma das características do cavalo, que esse texto ele fala também, é que ele não tem entendimento. Ele não entende o que ele está fazendo. Ele não é por causa de entendimento que ele sabe o que fazer, que ele sabe qual é o caminho. Ele não obedece por conta própria. Fala assim que se não tiver o freio e a rédea, ele não vai obedecer. Então não é porque ele decide, porque ele sabe o que ele deve fazer, porque ele sabe para onde vai dar aquele caminho. Se não for através do freio e da rédea, ele não vai ir para o caminho certo. O que é o freio? O freio é aquilo que a gente coloca na boca do cavalo e a gente para ele, né? Ou para, ou ele diminui, tipo, ele anda mais devagar, ou quando você solta, sei lá, ele vai mais rápido. E a rédea é uma coisa que mostra o lado, né? Mais para cá, mais para lá, faz a volta. Isso é a rédea. Então, através dessas duas coisas, são as únicas coisas que o cavalo conhece, as únicas coisas que ele conhece, o freio e a rédea. Ele não sabe, nossa, eu vou por aqui porque esse caminho é mais curto, eu vou por aqui porque esse caminho é mais fácil, eu vou por aqui porque esse caminho vai me levar no lugar que eu quero ir. Ele não faz isso, ele não entende isso. Mas outra coisa que ele também não conhece ele não tem a visão e o entendimento, falando sobre isso, sobre o entendimento que ele não tem, é sobre quem está em cima dele. Ele não obedece, o cavalo não tem essa mente de parar e pensar assim, não, o meu dono, ele sabe o que ele está fazendo, por isso eu vou buscar a orientação dele. É assim que o cavalo faz? Não é, né? Não, mas o meu dono, ele já veio por aqui várias vezes, eu sei, eu confio nele, por mais que eu não sei o que fazer, mas o meu dono sabe o que fazer. Não, mas o meu dono, eu conheço ele, ele gosta de mim, ele quer cuidar de mim, então eu vou seguir a orientação dele, porque não é por causa disso que ele obedece. Ele obedece porque tem o freio e porque tem a rédea. Ele não tem entendimento nenhum. E então ele não conhece nem o caminho, não tem entendimento, revelação sobre o caminho, nem sobre quem está conduzindo ele. Mas, outra coisa, que sem o freio e a rédea, que são as únicas coisas que o cavalo conhece e faz ele obedecer, sem isso, o que acontece com o cavalo? Ele sai por aí, e porque precisa, na verdade, assim, para você conseguir colocar o freio e a rédea e orientar o cavalo, você precisa dominar, ter uma imposição, uma autoridade imposta, muitas vezes com chicote, sei lá como é que doma cavalo, mas não é legal, eu acredito. Então, muitas vezes ele é dominado e por isso que ele aceita o freio e a rédea. E se não for assim, ele vai sair por aí desgovernado, ele vai ser um cavalo selvagem, né? Ele vai sair por aí fazendo o que ele quer, não vai ter muito propósito na vida, vai ser um cavalo do pasto, que não vai servir para muita coisa, né? O nível de propósito, digamos assim, do cavalo que não tem o freio e a rédea é tipo raso, né? Ele sobrevive. Ele vai fazendo o que dá na telha, ele come, ele vai atrás de uma égua, o que o cavalo vai fazer sem esse propósito? O que dá propósito e rumo para o cavalo, um propósito maior do que ele poderia ter, é o cara lá domando ele e usando ele para algum objetivo diferente daquilo, senão ele vai só ser um cavalo no mato, né? Mas não é assim com a gente. Isso é o oposto, tá? Se você começou a se identificar, por favor, não se identifique com isso, porque isso é o oposto que Deus quer de você. O relacionamento que Deus quer ter com a gente, ele é completamente oposto disso. Ele é diferente desse. Deus, ele não criou a gente para que a gente viva sem propósito, como um cavalo indomado, né? Que a gente tem um propósito de sobreviver, tô aqui, vou ver no que vai dar, tal. Não é para isso. Nós fomos criados com um propósito. Se a gente ficar sem ter entendimento sobre o propósito, a gente vai ficar no mesmo nível do cavalo selvagem, né? A gente vai ficar ali, come o resto, né? Mas não é para isso que Deus criou a gente, né? Vou falar o resto.
gente não foi criado para isso, mas a gente também não foi criado para que alguém domine sobre nós. Deus, ele não quer ter um relacionamento com a gente de imposição. Que você é selvagem, você precisa ser dominado. Você tem que obedecer. Escuta aqui. Faça desse jeito. Sem escolha, sem entendimento, sem revelação, sem saber o porquê das coisas. O porquê está indo por esse caminho. Não é assim com Deus. Ele quer que a gente saiba. É bem diferente o relacionamento que Ele quer com a gente. A gente não é animal. Nós não somos animais explorados para um objetivo que só vai beneficiar aquele que é o nosso dono. A gente não é isso. O que a gente é então? O que você é? Filho. Amém. Nós fomos filhos amados por Deus. Filhos preciosos. Que Ele quer cuidar, que Ele quer proteger, que Ele quer ensinar, que Ele quer aconselhar, que Ele quer saber, que a gente saiba o que fazer. Nós somos filhos amados, nós somos herdeiros de um reino, bem diferente de cavalo, né? A gente é herdeiro de um reino. Esse reino a gente só vai desfrutar plenamente dele quando Jesus voltar, na consumação dos séculos. Por enquanto, a gente está aqui na nossa vida, a gente vai trilhando os nossos caminhos, a gente vai tomando as nossas escolhas, né? Essas escolhas que às vezes a gente não sabe o que fazer, como agir, que atitude tomar. E outra coisa que a gente faz como filho é a gente serve ao rei. A gente serve a ele também. Mas a gente serve ao rei não por uma imposição, não por um domínio maldoso, um domínio explorador, não é assim. A gente serve ao rei porque nós conhecemos ele, porque nós sabemos que ele nos ama, porque nós sabemos que ele nos ama e nós servimos ele, porque nós o amamos. É por isso. Eu não sirvo a Deus porque, ok, eu também vou ter uma recompensa, eu gosto da parte da recompensa, mas eu sirvo ele porque a maior recompensa que ele podia ter me dado, ele já me deu. Eu sou salva, eu sou filha. Essa é a minha recompensa. E eu amo Ele, porque eu sei o quanto Ele me ama. Às vezes falta amor nosso pelo Senhor. A gente não serve por amor ao Senhor, talvez porque a gente não saiba o quanto Ele nos ama. Porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? A outra coisa que a gente faz também, que é diferente do cavalo, a gente faz como filhos, é que a gente serve aos interesses do rei. Mas não é parecido com o cavalo? De certa forma é, né? A gente serve aos interesses do rei. Mas nós servimos aos interesses do rei, por quê? Porque somos filhos do rei e os interesses do rei são os nossos interesses. Nós servimos a ele porque nós o amamos e nós somos herdeiros desse reino. Tudo que ele estabeleceu de propósito nessa terra, tudo que ele estabeleceu de propósito na sua vida é para o reino, em benefício do reino, do rei. Mas você faz parte disso. Você não é um servo inútil que, se não servir mais, coloca no estábulo e pega outro. Não é assim com você. Não é assim com você. Não é assim comigo. Glória a Deus, né? Porém, existe uma coisa em nós que precisa ser domada, igual ao cavalo, que é a nossa carne. Apesar de Deus não querer domar a gente, Ele quer que nós, por escolha, domamos sim a nossa carne pecaminosa, o pecado, as coisas ruins. Porque lembra que eu falei que às vezes a gente age de uma forma que, cara, depois você vê lá na frente tem uma consequência horrível. Ou você vive fazendo besteira e você não consegue mudar aquele padrão de atitude, de pensamento, de ação. E essa carne, o pecado, nos desfigura da nossa identidade de filho. Isso não faz parte da nossa identidade de filho. Não, é um câncer na gente, não está de acordo. E isso nos desfigura da nossa identidade, nos destitui do reino, nos afasta do rei. E essa sim, ela precisa ser subjugada. A nossa carne tem que ser domada.
Com ela a gente tem que pegar pesado. Amém? Porque ela atrapalha muito. Mas, eu queria... Agora a gente vai começar a ler alguns textos. Se você for bem rápido, você abre. Senão, só presta atenção em mim. Eu vou abrir aqui 2 Coríntios 4. Já está aberto o meu. 2 Coríntios 4, o 3 e o 4. Fala assim, ó. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que ele está falando aqui? Que as pessoas não têm entendimento. Existe uma diferença muito grande, dos filhos daqueles que não são os descrentes, para os descrentes. Os descrentes não têm entendimento, não têm revelação, nem do caminho, nem de quem está conduzindo eles, não tem entendimento de nada, não tem essa visão espiritual sobre as coisas, essa visão do que fazer, do propósito. Eles não têm isso. E tem um outro versículo que não precisa abrir, no 3, um capítulo anterior, no 3, um pouco antes do 18 ali, ele também está falando sobre essa cegueira espiritual, sobre essa visão embaçada, sobre o coração endurecido. As pessoas, naturalmente, elas têm um coração endurecido para as coisas de Deus, para a revelação das coisas de Deus, do propósito de Deus, do próprio Deus. As pessoas, isso é o padrão. O padrão é assim, isso precisa ser quebrado, porque eu e você também viemos assim. Só que às vezes as pessoas, elas vivem assim ainda dentro da igreja, porque isso não é automático, né? Apesar de que no capítulo 4 ele está falando dos descrentes, mas isso não é automático. Não é assim, eu aceitei Jesus e de repente a minha mente foi iluminada e o meu coração agora já. Não é assim. Não é assim. Ou é para você? Para mim não foi assim. Eu estou até agora buscando entendimento. E eu vou ficar pro resto da vida. Então não é uma coisa automática, mas é uma coisa gradual que você recebe esse entendimento. No próprio capítulo, no 4 aqui e no 6, existe uma esperança para nós. Porque ele fala assim, ó. No 4, né? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas, no 6, pois Deus disse que das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Glória a Deus! A gente saiu do estado de cegueira, de falta de entendimento. A gente tem revelação, a gente pode ter entendimento sobre as coisas, sobre o caminho, sobre por onde é melhor. A gente pode ter entendimento daquilo que é melhor para nós e para o Rei, lembra? Glória a Deus! A gente não está sozinho, você não está sozinho, você não está lutando sozinho, não precisa estar. No 3:18 também fala, é um versículo que eu amo, ele fala assim, que nós temos o rosto, eu não vou ler certinho, mas ele fala assim, que nós temos, ele está falando antes que as pessoas estão com os israelitas, né, com o rosto encoberto, não podem ver a glória quando é lida as escrituras, eles não entendem, mas ele fala assim daí no 18, mas nós temos o nosso rosto descoberto. O nosso rosto foi descoberto para que a gente possa contemplar a glória dele. E de glória em glória nós somos transformados conforme a imagem dele, do Senhor, que é o Espírito. Então, é incrível, porque além de nós recebermos esse entendimento, essa revelação, essa sabedoria, essa direção, além disso, a gente também
é transformado segundo a revelação. A revelação, ela é diretamente proporcional, a transformação, desculpa, é diretamente proporcional à revelação. Nós obtemos a revelação de quem Ele é, nós somos transformados de glória em glória. Nós vamos mudando. Porque, cara, já é ruim quando você vive isso também, que não sou eu. Já é ruim quando você vê o que você tem que fazer, você recebe entendimento, você tipo, nossa, é isso, eu entendi o que Deus quer. Eu entendi que eu tenho que ser assim. Cara, olha só o meu pecado. E você, agora eu vou mudar. E daí? Não é? Às vezes, né? Às vezes a gente consegue mudar bem rapidinho, mas muitas vezes é uma coisa que também é gradual. Mas ali existe uma promessa que nós somos transformados. Então, a revelação, o entendimento que Deus dá, essa sabedoria que Deus dá, ela não é só para entender, não é só para ver, mas ela é para nos transformar. É para mudar quem nós somos, para nos transformar segundo a imagem que nós estamos vendo de Deus, Jesus, segundo o padrão que é Jesus. Se está faltando transformação, talvez esteja faltando revelação. Se está faltando transformação, talvez esteja faltando subjugar a carne, porque a carne milita contra o espírito. São as duas coisas, ou está faltando revelação, ou está faltando a gente conseguir mortificar a nossa carne. Quem faz isso é o Espírito Santo. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Isso nos torna capazes de cumprirmos o caminho, cumprirmos o nosso propósito. Efésios 4. Eu estou com os dedos duros de frio. Efésios 4. Do versículo 11 ao versículo 16, ele está falando sobre o amadurecimento da igreja. Está falando que a gente não deve mais ser como meninos agitados pelo vento, por qualquer vento de doutrina. Deus, Ele quer a edificação do corpo, Ele quer que nós cresçamos. No versículo 13, ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Lembra do entendimento que o cavalo não tem? Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus, você pode atingir esse conhecimento que vai te levar à plenitude de Cristo. Quem é Cristo? Se não é o Filho. Ele não é o Filho. Se a gente vai chegar à revelação do Filho, a gente vai se transformar em quê? Cavalo? Não. Em filho. Em filho. No versículo 18, fala um pouco também, sobre essa questão de ter o entendimento obscurecido. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Não é isso que Deus quer para nós. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Sabe, às vezes a gente fica dentro da igreja assim, com o coração endurecido, com a mente cauterizada, com a consciência cauterizada, ignorante das coisas de Deus. Isso aqui é espiritual, não é razão, não é na sua razão. Isso é algo espiritual, é de Deus isso aqui, não é racional. Acessa a sua razão e usa a sua razão, mas vai no seu espírito. Como que Deus quer fazer isso? No versículo 20, mudar, né? Fazer com que a gente amadureça e que a gente não fique sem entendimento. No versículo 20 ao 23, o versículo 20 fala assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade, a despir-se do velho homem. A gente foi ensinado 3 coisas: despir-nos do velho homem, né? Essa coisa da carne, subjugar nossa carne, deixar as coisas para trás, deixar o pecado ir para trás mesmo, morrer. E no versículo 23 ele fala assim,
e a serem renovados no modo de pensar. Renovados no modo de pensar. Tem uma outra versão que fala no espírito do vosso entendimento, renovados, tornado novo, nosso entendimento. Mas para isso acontecer, para a gente crescer, para que a gente saia da ignorância, vá para o conhecimento, para a revelação, para o entendimento, existe um cara que é um ajudador, que é um aliado, que faz essa transição. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, que é o Espírito Santo, né? Todo mundo já sabe, ou não, que é o Espírito Santo. João 14, ele fala sobre, Jesus está falando quando ele vai enviar o Espírito Santo, e ele fala assim, ó, eu não vou ler o texto, mas ele diz assim, a partir do 17, ele fala assim que o Espírito é o Espírito da verdade. A outra coisa que ele fala, no versículo 21 e no 23, é que o Pai e o Filho, a gente cantou sobre isso hoje até, que o Pai e o Filho iriam vir e fazer em nós morada. Então, dentro de nós, iam fazer morada, isso pelo Espírito. Outra coisa que fala sobre o Espírito Santo é que ele ensina todas as coisas, que ele nos lembra das palavras de Jesus. E no versículo, esse eu vou ler, no 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2:10 fala que existe uma sabedoria, ele está fazendo uma separação entre a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, do conhecimento humano, da sabedoria humana, que ela não é o suficiente. E ele diz assim que essa sabedoria de Deus, ela está oculta em mistérios. E no versículo 10 ele fala assim, mas Deus, no versículo 10 não, acho que é depois, ele fala que Deus, acho que é o 10, ele fala que Deus nos revelou, tá aberto aqui, vou ler, ó. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem que conhece as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? E assim mesmo, as coisas que estão em Deus, as profundezas de Deus, é o Espírito de Deus que acessa. E Ele traz essas coisas a nós, Ele revela essas coisas a nós. Tem uma outra coisa, então a gente precisa buscar intimidade com o Espírito Santo, com Deus, em oração. A gente precisa, não tem como, você vai viver que nem cavalo. A gente não tem como passar de um lugar para o outro, da falta de entendimento para o entendimento, sem esse auxiliador. No versículo 1 Coríntios 14, não precisa abrir, mas 1 Coríntios 14, 2 e 4, fala sobre, ali no 14 vai falando sobre falar em línguas, que é uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, fazer um parênteses bem dentro do assunto. Assim. Uma das coisas que fala sobre falar em línguas é que o Espírito fala, nosso Espírito fala a Deus mistérios. Outra coisa que fala é que nós somos edificados, lembra do crescimento? Nós somos do amadurecimento, nós somos edificados quando a gente fala em línguas. E daí no versículo 20 desse capítulo 4, ele vai falando sobre oração em línguas. Vai explicando, vai explicando. Daí no versículo 20, ele fala assim, não sejam mais crianças no modo de pensar. Ei, não sejam mais crianças no modo de pensar ou no juízo. Tá indo os textos ali? Olha que legal. Eu perdi daqui, né? Não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Tem uma outra versão que fala no juízo também. Mas sede na malícia e adultos no entendimento. E esse versículo tá depois que ele fala sobre oração em línguas. É engraçado, uma curiosidade, eu fiquei falando, uau, que incrível. Esse entendimento, e a palavra que tem uma outra que é juízo, no juízo, a origem dessa palavra, ela tem uma
ligação com controle, com freio. Lembra? O freio. Estranho. Nada é por acaso, né? Então, vamos recapitular. Sei que fica um pouco meio assim, né? Porque é bastante texto, mas, intimidade com o Espírito Santo gera entendimento, revelação segundo a verdade, que é Jesus. E segundo essa verdade, nós recebemos amadurecimento na nossa identidade de filhos. Eu fico, cara, esse tipo de texto, de coisa, me faz ficar muito empolgada, assim, porque eu falo, meu Deus, eu posso conhecer segredos ocultos de Deus, as coisas. Eu fico pensando, cara, eu aqui, né, tanta coisa que eu vivo no meu dia a dia. Se Deus está disposto a revelar para mim segredos ocultos, mistérios de quem Ele é, das coisas espirituais, que dirá das coisas que eu vivo, naturais. Claro que Ele quer nos ensinar também como agir, como lidar, como tratar, como lidar com as pessoas, que coisas, que caminhos escolher, que coisas fazer. E o que eu acho mais incrível de tudo isso, sabe? É que esse entendimento, essa revelação que Ele quer nos dar, não é só sobre o caminho, não é só sobre as coisas, mas é sobre quem Ele é. Sobre quem Ele é. O cavalo, ele não conhece o dono dele, mas você pode conhecer o Pai. Você pode conhecer o Pai. E tudo que Ele quer que você o conheça. Eu acho lindo porque o propósito disso, dele fazer tudo isso com a gente, ele fala lá, né, no Salmo que eu li, o primeiro, que é a base de tudo falando, que ele fala, eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você. O propósito de tudo isso é porque Ele quer cuidar de você. Ele quer te ensinar, Ele quer cuidar de você, Ele te ama. Ele morreu por você. O que Ele não faria se Ele já morreu? Ele já morreu por você. Cara, Deus Ele vê além do que eu vejo, sabe? A gente fica com o entendimento aqui todo assim limitado. A gente vai sempre ter. Nunca vai ver completamente, mas nós podemos acessar o coração de Deus e ver além do que nós vemos. Que, cara, o entendimento de Deus vai além, sabe? O propósito de Deus é muito maior do que a sua sobrevivência apenas. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é poderoso. Quem Ele é? Quem Ele é para você? O que você falaria sobre Deus? Porque se eu sou transformado segundo aquilo que eu vejo, e se eu amo porque eu sei que Ele me ama, será que eu sei o quanto Ele me ama? Será que eu vejo realmente quem Ele é? A gente pode passar a vida inteira recebendo revelação de quem Deus é, de quem nós somos para Ele. O que Deus pensa sobre você? Já pensou para parar? Já parou para pensar nisso? Qual que é a opinião de Deus sobre você? Como Ele vê você? Você já perguntou isso para Deus? Eu já perguntei. Algumas vezes Ele me respondeu. Foi lindo. O que Deus pensa sobre você? O que Deus quer para a sua vida? Às vezes a gente fala, não, mas eu não ajo como um cavalo, eu sou filho. Mas às vezes a gente age segundo aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Segundo aquilo que o cavalo do lado pensa sobre mim. Ou a gente age, sabe efeito manada? Não sei se cavalo fala manada, acho que não, né? Mas sabe, tá todo mundo indo pra lá, vamos pra lá. Tá todo mundo fazendo, mas todo mundo é desse jeito. Não, então tem que ser desse jeito. Mas tá todo mundo, mas olha fulano faz assim. Essa comparação,
A gente começa a se comparar, talvez eu esteja mostrando que de repente falta revelação de filho dentro de nós, porque a gente se compara, a gente olha só para o lado, a gente não olha para cima, para Ele, para dentro de nós, quem nós somos. E essas coisas a gente fica, na verdade, resistindo a Deus. Isso é como se a gente estivesse resistindo. Eu vejo que você fica tão apegado àquilo que você pensa de você mesmo, ou aquilo que as pessoas falaram que você é, aquilo que você acha que as pessoas acham de você. Você fica tão apegado a isso, você age só baseado nisso, e você fica triste por isso, ou fica feliz demais por isso, e você deixa de lado o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer. É uma resistência. Eu me apego ao meu pensamento, ao que eu acho, a minha opinião, ou é o meu pecado, ou a minha carne, ou é o que eu quero, é o que eu desejo. Aquela coisa selvagem que está dentro de nós, gritando para sair correndo pelo pasto. Tem um cara que é um exemplo para mim de alguém que, por mais que não entendeu direito a direção de Deus, é Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus falou assim: Pedro, joga do outro lado. Todo mundo já sabe a história. Eu falei assim, e eu fico imaginando assim, Pedro, né? Tipo, do outro lado, Jesus. Tipo, dentro dele, em um segundo, eu fico imaginando, porque acho que eu ia agir assim, tipo, cara, do outro lado, eu já joguei do outro lado. O cara pesca a noite inteira, duvido que ele não tinha jogado do outro lado. Você acha que o cara vai ficar jogando todos os lados, menos daquele lado que Jesus mandou? Não, ele já tinha jogado lá, com certeza. Então não fazia sentido, ele não estava entendendo. Ele entendeu a direção, faça isso, mas ele não entendeu o porquê, ele não... Poxa, eu não estou entendendo. Mas ele falou assim, olha, Jesus, sobre a tua palavra eu vou, sobre a tua palavra, porque você está me falando, eu não estou entendendo, não parece muito lógico para mim, mas eu sei quem você é, eu sei quem você é, e é aí que eu vou. E aí o que aconteceu? Um milagre. Então às vezes você não vai entender tão bem, às vezes você vai entender o que é para fazer, o que não é para fazer, como é agir, como você deve agir, ou como não, as escolhas. Você vai entender exatamente o que, mas não vai entender o porquê, não vai parecer muito razoável, não vai ser assim, tipo, estranho às vezes. Mas se você conhecer quem está te falando, quem Ele é, eu garanto para você que você vai conseguir olhar e falar assim, eu vou, é isso que eu vou fazer. Não importa se está estranho, se está difícil demais, se parece que vai dar tudo errado se eu fizer isso. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Amém? Eu não vou resistir, eu não quero resistir. Romanos 8, 14, 16, se quiser colocar ali, ele fala assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não recebemos um espírito de escravidão, de cavalo. A gente não recebeu o espírito de escravidão para viver de novo com medo. A gente recebeu um espírito de adoção de filhos. Adoção de filhos, baseado pelo qual nós clamamos, Abba Pai, pelo qual nós clamamos a Ele. Pai, eu preciso de Ti. Preciso de ajuda, eu não consigo, eu não sei, estou confuso, Deus. Sabe, se você está se sentindo, como eu falei no começo, eu fiz as perguntas, você recebeu um espírito de filho, você pode chamar para o Pai. Amém? Sabe, fiquei orando, durante toda a semana eu fiquei orando, perguntando para Deus nessa mensagem o que deveria, assim, qual que deveria ser um apelo, né? O que Deus queria no fim?
sabe? No final de tudo, Deus. Porque era uma mensagem que eu recebi no meu devocional. Então, tipo, não era diferente disso, mas tinha 10 vezes versículos a mais e coisa louca, assim, que só eu entendo. Então eu tive que polir e eu falei, Deus, em que direção o Senhor quer falar? E quando eu estava passando a limpo isso, veio muito forte ao meu espírito. Veio muito forte ao meu espírito que o Senhor queria reconciliação. Queria se reconciliar. Ele queria se reconciliar. O seu Pai, escuta o que eu estou te falando. O seu Pai te ama, te escolheu, que se entregou por você. Ele quer se reconciliar com você. Talvez você pense assim, mas eu já estou vivendo com Deus, eu não preciso de reconciliação. Mas tem uma outra coisa que veio ao meu coração, que era resistência, como se houvesse resistência, sabe? E essa resistência, eu fiquei olhando para mim, às vezes essa resistência não é só assim com relação ao pecado, eu estou resistindo em fazer aquilo que é errado, ou às vezes a resistência é naquilo que eu falei, a minha opinião, o que eu acho, ou eu resisto porque eu estou tentando fazer do meu jeito, eu estou tentando dar conta sozinho, eu quero dar conta sozinho, eu quero fazer sozinho. Então eu queria te dar essa oportunidade de falar com Deus, se algo dessa mensagem falou contigo e que você quer se reconciliar com o Senhor, e você quer se render, sabe? Se render, parar de resistir tanto a Ele. Você pode vir aqui na frente e eu também queria falar com você que talvez olhe e fale assim, eu não sei se eu sou filho de Deus. Será que eu sou filho de Deus? Será que isso aqui que ela está falando é para mim mesmo? Sabe? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem recebe o Espírito de Deus é quem aceitou a morte de Jesus na cruz pelos seus pecados. Você, todo errado, todo estragado, todo fazendo um monte de coisa errada. E Ele veio para que isso fosse diferente. Ele veio para pagar pelos seus erros. Então, eu também queria te dar a oportunidade de aceitar, de dizer assim, cara, eu acredito. Porque é preciso acreditar. É preciso acreditar no que Ele fez por você. E aceitar esse amor. E aceitar esse Espírito. Os que são guiados são filhos. Mas para receber esse Espírito, você precisa aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Lembra do Senhor do cavalo? Não é exatamente porque eu falei que isso não é o que Deus tem para você, mas é o Senhor da sua vida. É aquele que vai te direcionar, é aquele que vai ditar, eu agora vou buscar esse Deus. Eu vou fazer tudo o que Ele falou para mim fazer. Se você hoje quer receber Ele no teu coração, fala assim, Deus, Espírito, Jesus, eu quero o Espírito Santo no meu coração. Eu entendo, eu confesso que, cara, eu fiz tudo errado, eu sou um pecador mesmo. Eu te peço perdão por isso, eu não quero mais viver essa vida. Se você é essa pessoa, eu queria pedir para que você também viesse aqui na frente, aqui, desse lado aqui, para que eu pudesse orar por você.